A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com o cantor, compositor e violonista Zé Renato. Ele está lançando um novo trabalho com músicas do repertório de Orlando Silva, Zé Renato em Orlando Mavioso. Um papo sobre a carreira de mais de 40 anos, os discos solo e o fim do quarteto vocal e instrumental Boca Livre por divergências políticas. Tudo online, em casa, na quarentena. Mais um programa na quarentena aqui, o Colibri na Quarentena, aqui da Rádio Brasil Atual, no YouTube da TVT. E hoje a gente está recebendo com muito prazer Zé Renato. Zé Renato é um queridíssimo músico, instrumentista, cantor, produtor musical, diretor musical, tudo isso. E já esteve com a gente na Hora do Rango, deu um show lá para nós, contando essas histórias. E agora ele vai contar mais algumas histórias, porque ele está lançando mais um projeto, entre tantos projetos, um projeto do músicas sobre interpretações do Orlando Silva, Zé Renato em Orlando Mavioso. Adorei o título, Orlando Mavioso. Que, na verdade, é um show que o Zé fez, né, Zé? Você vai contar agora, há um tempo atrás, em 2004. Aí você achou as gravações muito boas e por que não resgatá-las e colocá-las por aí, né, para a pessoa. E você tem uma tradição, posso dizer assim, de resgatar repertórios de grandes cantores. Você fez isso com o Silvio Caldas. Eu me lembro daquele disco lá da Velas, né? Quando você, isso, até, aliás, fui no lançamento desse disco. Ó. Faz tempo pra caramba. 80 e quando? 80 e, sei lá. Aquilo, foi 94, eu acho. 94. 94, né? Que como chama? Tempinho. Tempinho, Arranha-Céu. Não, o disco é de 89. 89, Zé, o Arranha-Céu. Não. 89. Arranha-Céu. Depois você me corrige. Mas, tá. Se não me engano, o Arranha-Céu é de 89. Músicas do repertório do Silvio Caldas. Pode ser que eu esteja confundindo aqui, mas eu achei que era 94, não sei por quê. Porque porque você fez também, depois você fez Silvio Caldas, em 98. Você fez um show com músicas do Silvio Caldas. Silvio Caldas, 90 anos. 94. É engraçado isso. E esse disco... Pode ser. Pode ser 94, sim. Pode ser 94. E o disco Arranha-Céu saiu em 89. Eu me lembro que eu fui no lançamento da Velas. Eu tenho guardado. Depois porque o Zequete, eu faço as contas com o Zequete, que foi 96. Foi depois, mas o Zequete foi 96. Então tá certo, foi 94. Esse aqui, ó. É isso aí. Bom, é isso aí. Vamos tirar várias dúvidas. Mas o fato é que você tem já uma, digamos, até uma tradição de você pegar o repertório de grandes cantores e fazer uma interpretação sua, né? Isso. O trabalho do Zequete, das interpretações do Silvio Caldas e agora o repertório maravilhoso da época de ouro do Orlando Silva. Como é que você teve essa vontade? Você fez o primeiro show e agora a gente tem acesso a esse disco, a esse material, a essa gravação. Fale um pouquinho para mim. Olha, Colibri, o negócio é o seguinte. Eu acho que tudo começou, quer dizer, eu já sempre ouvi falar de Orlando Silva na minha casa, porque meu pai era jornalista, gostava de música, sempre ouvi muita música brasileira. Mas essa história do Orlando Silva, ela começou a se desenhar quando eu ganhei de presente da minha amiga Mariana de Moraes, cantora, neta do poeta, que fez comigo e o Elton Medeiros um show chamado Alegria Continua, que virou disco também, inclusive. E ela me deu de presente de aniversário uma caixa do Orlando, onde tem 4 CDs na fase áurea do Orlando. Com arranjos, a maior parte arranjos do Radamés Inátali. Então eu escutei, quando eu ganhei esse presente da Mariana, eu comecei a escutar esses CDs com mais atenção, músicas que eu já conhecia vagamente, mas aí escutando com mais, prestando mais atenção nos detalhes e tal. E fui ficando animado para fazer alguma coisa. Não sabia ainda o que, né? Por enquanto, naquele momento,
Eu só fiquei assim. Eu sei que eu escutava aquilo muito. Eu escutava os CDs todo. Aí peguei o violão, comecei a tirar algumas músicas, a pensar em arranjar, fazer arranjos, né, para reharmonizar algumas canções e procurar uns caminhos para cantar. Até que fui escolhendo um repertório e aí começamos a pensar num show que foi feito em 2004, né? 2004. Acabou sendo, né, feito em 2004. Mas eu comecei a pensar numa formação musical, numa formação instrumental, e aí me veio essa ideia do acordeon, que é tocado pelo Marcos Nimirichter, um baixo acústico, Rômulo Gomes, né, a percussão, que é pelo Beto Casas, e a guitarra-violão, que é o João Castilho. E eu que toco violão também. Comecei a formar um repertório, convidei um amigo, né, o meu amigo Flávio Marinho, que se animou, escreveu um roteiro e alguns textos, inclusive nesse CD ao vivo tem um pouco uma parte desses textos. E aí montamos um espetáculo que cumpriu uma curta temporada no Rio de Janeiro, num lugar chamado Centro Cultural Carioca. Tivemos a sorte, né, de ter também o cenário do Lan, queridíssimo artista maravilhoso, Lan, que faleceu há pouco tempo. Acho que foi o ano passado, se não me engano, né? Exatamente. O Lan estava começando uma nova fase, experimentando os desenhos, então a gente tem esses desenhos, ele nos cedeu os desenhos para que a gente compusesse esse cenário. E aí fomos montando o show. O nosso técnico de som, o Serginho, ele gravava todos os dias o show. Né? Chegou um momento que a gente pensou em gravar o disco, mas gravar como se faz normalmente, fazer, né? Levar um equipamento, que você grava os canais separados, ou até fazer um DVD também. Já com intenção de lançar, né? Com uma intenção óbvia de lançar. A gente pensou isso quando o show estava sendo realizado. Sim, sim. Aquelas gravações que o Sérgio fazia, ele fez por conta dele para o registro. Ele gravava os shows porque ele gostava de gravar e me deu de presente como recordação para ouvir e tal. E eu fiquei com aqueles CDs e comecei a ouvir e assim, ouvi bastante, gostava. Claro que foi gravado de uma forma com poucos recursos, é uma gravação direta da mesa e tal, tem as imperfeições naturais de um show ao vivo. Né? Alguma música tem alguma imperfeição, não tem aquele apuro quando você faz dessa outra maneira que eu falei para você, que às vezes até você pode corrigir no estúdio, poucas coisas. Tem gente até que, não é o meu caso, mas tem gente que praticamente grava o disco inteiro. Eu já vi o famoso ao vivo de Araque, né? Vamos combinar. Exatamente. Muita gente faz isso, mas eu nunca fiz isso. Já, claro, fiz alguns retoques assim que a gente grava, mas nunca regravei um disco inteiro no estúdio, com certeza. Mas, enfim, quando ouvi essas gravações que foram feitas apenas a princípio com o intuito de registro, eu sentia que algumas músicas elas tinham uma força, sabe? Me emocionavam ouvindo, apesar dessas pequenas imperfeições e tal. E o tempo foi passando, isso ficou comigo, ouvi muito. Eu lembro assim que eu não parava de ouvir aquilo, sabe? Sem saber o que ia acontecer. Até que agora, né, na pandemia, eu ouvi um amigo nosso que trabalha conosco na parte de rede social, Maurício Gouveia, falou: Zé, lembra daquelas... Né, ele me falou aquele disco do Orlando, aquelas fitas do Orlando, aqueles CDs do Orlando, aquelas gravações, dá uma reouvida e tal. Aí eu ouvi e quando eu fui ver também uma coisa que também me reconectou com esse repertório
foi ver o documentário do Caetano, quando ele conta a história dele, né, quando ele foi preso e tal. É a primeira música que tem, que abre o documentário, é a Súplica, a gravação do Orlando Silva. Então, tudo isso me reconectou, né, a história desse meu amigo que trabalha conosco e que me lembrou desses... que eu sempre estou envolvido em milhões de projetos, às vezes... Depois nós vamos ter um bloco só para falar dos projetos, calma, tranquilo. Então, as coisas vão acontecendo, a gente vai, nem sempre, né, consegue se organizar inteiramente e tal. Aí eu parei para ouvir e vi que realmente tinha uma história que merecia ser mostrada ao público. Um documento que eu acho que é o registro daqueles momentos. E são assim, acho que passa uma alegria, passa a emoção que a gente sentiu ali de estar tocando, dinâmicas, né, com os músicos, eles tocando muito bem e tal. Então, isso foi... A gente propôs ao Marcelo da Descobertas, que é o selo... Marcelo né, Frois, o nosso nosso amigo. amigo Marcelo, que tem que faz esse trabalho, né, no selo Descobertas, de registros. Ele tem muitos discos que são assim documentos, né, que às vezes shows que foram gravados também semelhantes um caso semelhante ao que aconteceu comigo, coisas que foram registradas, mas que tem um valor histórico, documental. E eu acho que essa história do Orlando, além de todo dessa importância toda, acho que ele musicalmente, o som é legal. Eu fiquei animado, porque eu me lembrei das gravações de discos ao vivo que eu adoro, que foram feitos lá atrás, que não tinham tantos recursos, mas que são discos maravilhosos, que a gente fica... né, por exemplo, Chico e Caetano, gravado no Teatro Castro Alves, né, Milagre dos Peixes, do Milton, ao vivo. Então, foram épocas que não se tinha ainda esse avanço na tecnologia, né, nos equipamentos de gravação, mas são discos que você ouve e se emociona. E tem emoção daquele momento também, que o registro Exatamente, ao vivo tem que ter emoção. claro, Por isso que não tem que ter remexer no estúdio. Nada. Isso. E aquela coisa, pode ter imperfeições, e daí, mas ali é Lógico. aquela coisa claro, quente, claro né? Sim, claro que tem assim. Nesse disco do Orlando não tem o show inteiro, porque tem algumas músicas que eu vi que tecnicamente elas não estavam aptas a serem mostradas. Mas tem bastante coisa, são cerca, se eu não me engano, 15 músicas, não sei o total, mas é mais ou menos isso. 13 aqui no meu 13 músicas. 13 canções. 13 músicas, então, 13 canções. E 13 canções. Então, assim, é um registro, né, bem interessante. Assim, não, bem mas eu queria que você me contasse assim, você tem um prazer de garimpar o repertório dos grandes cantores, como Silvio Caldas, e também dos compositores como Zé Quete. Isso já eu falei, não sei se é uma tradição sua, mas é um hábito seu, salutar, né, de pegar e resgatar um pouco essa obra, trazendo sua maneira de cantar e de interpretar, que eu acho muito importante até para a rapaziada das novas gerações falar, olha aqui, ó, o Zé está cantando esse cara aí, o tal de Orlando Silva, sabe quem é? Os caras... É verdade, não é? Orlando Silva, não é? E você, o Zé Quete, o Silvio Caldas, né? Então você está prestando um serviço. Para mim, você é um pesquisador de música brasileira também, porque você está prestando serviço de resgatar o repertório maravilhoso desses caras, na sua leitura, óbvio, mais moderna, com o seu jeito mais moderno de tocar o violão, de cantar, de interpretar, de fazer os arranjos e tal. Mas é importantíssimo o que você está fazendo. Por mim, você faria songbook de todo mundo aí. Aproveita para fazer mais. Seria os songbooks, né, que os cantores americanos pegam, né? O repertório Cole Porter e pá, né? Gershwin, um cara pega tudo. Você já está fazendo isso, né? E eu acho tão importante o que você está fazendo, Zé. Eu não estou jogando confete, não, porque eu fico muito preocupado com as pessoas que não conhecem a história da música brasileira, rapaziada, né?
E teve um caso agora recente na televisão que a Cláudia foi cantar lá aquilo. Só para quem não acompanhou, a grande cantora Cláudia, dos tempos da Fino da Bossa, ganhadora de vários festivais, fez Evita e tal, ela foi cantar, os caras não reconheceram ela, cara. Nossa, eu fiquei pé da vida, né? Se viesse o Orlando Silva hoje, né? Imaginando, aí o Orlando Silva vai cantar a música, acho que eu conheço. Quem é você e tal, né? É uma falta de memória do pai. Eu fico pé da vida, não sei o que. Fala aí o que você acha de tudo isso. Não, é verdade, com certeza. Isso aí é fato. Isso ficou provado, você vê, que é um programa de televisão onde as pessoas que são os jurados do programa... Eu não vi, mas eu soube do que aconteceu. Os jurados do programa... Supostamente entendedores da história da música brasileira. Sim. Que agora eles fizeram, até achei uma ideia boa, que é fazer um programa com cantores mais, né, não sei a partir de quantos anos, mas já uma geração mais antiga e tal, mas que estão por aí espalhados, são maravilhosos, mas que as pessoas nunca ouviram falar, como vários. Eu nunca vi esse programa assim, há muito tempo que eu não vejo esse programa. Eu vi logo no início, depois, sinceramente, não me interessei mais para ver, mas não é porque o programa... Não estou aqui julgando, sabe, a história. Acho louvável até eles terem feito essa... Tem vários cantores da noite maravilhosos que nunca tiveram carreira profissional, mas cantavam na noite. Com certeza. E estão entre 60 e 70 e por aí, né? É verdade. Eu acho que foi uma ideia ótima, uma oportunidade para essas pessoas terem uma visibilidade. Afinal de contas, né, um programa que tem bastante audiência, eu acho muito bacana. Mas é isso, demonstrou um pouco dessa falta de informação, que é uma coisa muito comum no Brasil, que é a falta de memória e tal. Eu, quando faço esses discos, eu sinceramente, eu não penso primeiro nisso. Eu penso no prazer que eu tenho de fazer, porque eu fui criado, como eu te falei anteriormente, com muita música brasileira. Então, eu tenho essa informação. Aliás, quando eu faço, eu até nem preciso pesquisar muito, porque tem muita informação armazenada desde criança, entendeu? Então, está na sua memória afetiva, né, Zé? Por aí? Isso, exatamente. Isso são coisas que eu ouvi, que eu conheço assim que eu fui me dando conta à medida que eu fui crescendo e fui me tornando músico. Como foram importantes essa trilha sonora da minha casa na minha infância, né? Isso foi muito importante porque me deu uma noção que eu acho que às vezes falta, inclusive para músicos, né? No caso, a gente estava falando aí de cantores que estavam ali julgando e tal, que são pessoas já conhecidas e tudo mais. Eu acho que um artista brasileiro ele tem quase que obrigação de conhecer minimamente esse caminho, porque ninguém apareceu à toa. Para chegar aqui onde a gente chegou, muita gente abriu os caminhos. Né? Esse caminho ele foi aberto por muitas pessoas, né? Desde Noel, Pixinguinha, sei lá, Ernesto Nazaré, podemos falar de vários aqui, claro. Ali Barroso, todos esses cantores, Orlando, Silvio Caldas e tal, Chico Alves. Então as coisas foram, tem um caminho que foi percorrido para chegar até aqui. A música brasileira não é isso que ela é à toa. Ela é graças a isso. A gente tem essa base, foi construída de forma magnífica. A gente tem uma música muito rica. Né? Então, assim, eu acho que músico, de uma forma geral, deveria ter uma informação a respeito. Não só uma informação a respeito da música que está se fazendo, da sua música, mas do que foi feito antes. Até porque, às vezes, entre outras coisas, você pode estar achando que está fazendo uma coisa muito nova e você vai ver lá atrás e o cara já fez há muito tempo. Pois é, entendeu? Muito bem colocado. O cara, estou inovando, estou fazendo negócio agora que não vai eu ver lá para trás que já fizeram. Pois é, exatamente. Já foi feito muita coisa, muitas canções foram compostas, muita gente, muitos cantores já... Então, assim, a gente tem uma escola de música brasileira
muito, assim, muito interessante, que eu acho uma pena que as pessoas não aproveitem como deveriam aproveitar, entendeu? Eu tento usufruir o máximo. E não tenho uma coisa radical assim também eu não tenho amarras com música, não estou amarrado eu fiz parte do Boca Livre, que era um grupo que tinha uma ligação tem uma ligação, né, com a música, sei lá, meio pop mineira, né, que muita gente achava que o grupo era mineiro, inclusive. Né, que tem uma aproximação com jazz, até com a música pop e tal, como eu bebi nas fontes também da bossa nova, do samba, da seresta. Então, para mim, né, da Jovem Guarda, é um caldeirão que eu mergulho sem nenhum preconceito. Eu acho que o bacana é a gente poder fazer tudo, mas ter essa noção que o Brasil é um país que tem uma história musical muito interessante. E aí a gente está falando, sem falar claramente, de política, né? De política pública, da cultura, que as pessoas têm que ter isso aí, tem que ter na educação. A história da música popular brasileira devia ser obrigada na escola. Olha, você vai aprender, sabe quem é o Pixinguinha? Pixinguinha, bababá. Sabe quem é o Orlando Silva? Orlando Silva, bababá, né? Certamente. Agora, certamente. Quem é do ramo, como os músicos, tem a obrigação de saber. Né? Eu conto uma história rapidinha para você, que você até conhece, que eu trabalhava como 74, por aí, 73, 74, fui trabalhar na Folha, fui fazer esportes, né? Aliás, na Folha nós tínhamos um amigo comum, o Petió, que agora eu lembrei. Grande Petió. Por acaso. Bandeirista. Grande Petió, grande ilustrador da Folha, amigos nossos, meu e seu também, lá da Folha de São Paulo. Bom, aí a gente estava na Folha e o cara falou, você está fazendo esporte, você não conhece o jogador tal, você não conhece tudo do passado, mas bem lá do passado, Frederich, Leônidas da Silva, você tem obrigação de conhecer, pô. Você não está escrevendo sobre esporte? Então, você não é do ramo de música, você tem que conhecer Zequete, o Silvio Caldas, Orlando Silva, o Zé Renato, quando você for pesquisar, vai para frente. Não é? Sério, cara, mas eu não estou brincando. É um negócio triste isso. Tem obrigação. O cara do ramo tem obrigação. Então, né? Mas antes de eu ficar mais nervoso aqui, vamos ouvir Preconceito. Fala um pouquinho dessa canção, do repertório, claro, do mavioso, grande Orlando Silva. E a música é do Wilson Batista, né? E Marino Pinto, é isso? Wilson Batista e Marino Pinto. Essa música foi gravada também por um discípulo que se dizia discípulo do Orlando, que é o João Gilberto também. Né? E uma música que fala de um assunto que, infelizmente, continua sendo um assunto do nosso cotidiano, né? Não só do Brasil, mas do mundo inteiro, que é o racismo. Então, o Wilson Batista e o Marino Pinto já tocando nesse assunto. Né? Eu não sei exatamente qual é o ano dessa música, mas imagino que seja lá para os anos 40, por aí. Isso. Mas um assunto que, infelizmente, ainda é um assunto que a gente tem que falar, que a gente tem que chamar atenção. Inclusive, foi a música que eu escolhi para ser o single antes do CD, do disco que está chegando, que chegou agora nas plataformas digitais e vai chegar também no CD mesmo, né, físico. Está chegando agora em fevereiro. Quando a gente pensou num single, eu pensei nessa música, porque ela tem todos esses significados também. Legal. Então vamos ouvir então Preconceito, a música do Wilson Batista e Marino Pinto, na voz de Zé Renato, desse projeto dele, do show, que agora está virando disco e a gente tem o prazer de acompanhar, de ouvir. Roda! Roda! Eu nasci num clima quente, você diz a toda a gente que eu sou moreno demais. Não maltrate o seu pretinho, que me faz tanto carinho. No fundo é um bom rapaz, você vem de um palacete. Eu nasci num barracão, sapo namorando a lua numa noite de verão. Eu vou fazer serenata, eu vou cantar minha dor. Meu samba vai dizer a ela que o coração
coração não tem cor. Pá, pá. Estamos de volta com o Zé Renato, direto do Rio de Janeiro. Onde você está, Zé? Que bairro você está aí? Botafogo. Botafogo. Mas você não torce pro Botafogo. Você torce pro Botafogo? Torço. Que dureza, Tô hein? sofrendo. Eu ia te provocar. Futebol ia rolar. Você não tinha jeito aqui, né? Mas o Zé... Fale, desculpe. Não, você sabe que o Botafogo, eu soube há pouco tempo, por alguns amigos botafoguenses, que eu moro no Maitá, que aqui é Botafogo. Sim, eu sei. Botafogo é uma região de Botafogo, e o Botafogo foi fundado aqui do lado da minha casa, muito perto, né? E eu sou botafoguense e adoro futebol, mas estou agora, enfim, passando esse perrengue, né? O Botafogo rumo à segunda divisão. Mas tem muita mais gente, uma vez. mas muita gente querendo ajudar também. Isso que é legal, né? Pela história do Botafogo, o pessoal queria ajudar o time. Muita gente empenhada em ajudar. Acontece que é complicado. Estrutura do futebol brasileiro também é outro tema para a gente discutir. Mas eu voltando à pesquisa, que você, para mim, é um pesquisador também, embora você trabalhe com a sua memória afetiva, você acaba fazendo uma pesquisa com certeza. na própria memória, né? E você dedicou aqui ao Lan, né, que foi embora, grande caricaturista, desenhista, desenhava aquelas coisas lindas. E era ilustrador do Jornal do Brasil, né? Aliás, a Joyce foi parceira dele lá, trabalhou do lado do Lan, ela contou no livro. Só para curiosidade. Ela fala falar disso. E o Zusa Homem de Melo também, um grande amigo nosso, né? Grande pesquisador, que é a minha referência também, que você dedica a ele também. E o curioso é o seguinte, que o João Gilberto, como você citou, que gostava dessa música e gravou Preconceito, ele ia na casa do Miesco Café, não sei se você acabou conhecendo o Miesco Café, que era um cara de Juazeiro, pesquisador de música, que o Zusa também frequentava. Aliás, eu conheci o Zusa lá, né? E o Joãozinho, né, que ele chamava, o Miesco Café chamava o João Gilberto de Joãozinho. Ele ficava horas e horas e horas de madrugada, à noite, ficava lá, dormia lá ouvindo, que aí o Miesco Café colocava os acetatos para ele ouvir o Orlando Silva, que era o grande cantor, que ele era a referência dele mesmo, como você falou, né? Importância do Orlando Silva na todo mundo. Então, os pesquisadores têm essa importância de ter guardado o acetato, que depois se transformou em discos, que as gravadoras jogaram fora muitos acetatos, né? E você já teve acesso a uma remasterização. Não sei se você chegou a ouvir acetatos. Mas legal essa homenagem ao Zusa, que ele merece, e a todos os pesquisadores, lembrando agora o Miesco Café e todos esses caras maravilhosos, né? Que ajudaram a resgatar, né? Porque as gravadoras jogavam a coisa fora e eles ajudaram a manter essa memória viva da música popular. Está feito o registro. Você tinha amizade com o Zusa também, Zé? Sim. O Zusa era um queridíssimo amigo. Inclusive, eu troquei mensagens com ele na véspera do falecimento dele, porque eu estava assistindo o programa, que é uma série, né, de programas que alguns ele participou, outros ele acabou falecendo. Não sei se o programa vai continuar, não tenho certeza. Mas eu estava assistindo a estreia do programa, que foi ao ar pelo SESC, né, um projeto que ele fez em parceria com o SESC, falando dos primeiros discos, né, de alguns artistas. E eu vi emocionadíssimo o programa que ele fez sobre o Gilberto Gil, que foi o primeiro programa. Legal. E aí mandei uma mensagem para ele pelo WhatsApp, e ele me respondeu e tal, que ele estava felicíssimo. Guardo até hoje aqui essa mensagem. E no dia seguinte eu soube que infelizmente ele foi embora no dia seguinte. E eu fiquei muito triste, muito comovido, assim, porque ele era uma pessoa maravilhosa. O Zusa, tive uma aproximação com ele numa época, depois fiquei muito tempo sem falar com ele, aí de uns tempos para cá, de uns anos para cá, a gente se reaproximou, tive a oportunidade de estar junto com ele. Quer dizer, nunca tive esse afastamento
deixando claro que não foi por briga, por nada. Afastamento mesmo da vida, Claro, de cada um botando natural. no lugar. Você está no Rio, ele está em São Paulo, e Indaiatuba, que Exatamente. também um pouco. Mas esses últimos anos a gente estava se vendo e falando, temos, né, alguns amigos comuns e tudo mais. Felizmente, mas ele deixou muita coisa bacana. Eu acho que o principal é assim, as lições que ele deixou para a gente. Isso aí, né? deixou agora, parece que um livro que a Ercília nos falou aqui, do João Gilberto, que está para sair. João Gilberto. Né? E era isso também, o que eu gostava do trabalho dele, como minha referência, que ele fazia a ponte, vocês, né, para, olha, presta atenção aqui, ó, precisam sugestões, né, que o músico pode pegar ou não pegar, mas para relembrar e mostrar e valorizar a memória da música brasileira, né? Então, e com perspectiva de hoje também, não ficar só naquela coisa saudosista, que é também meio chato, bem chato, aliás, ficar só no saudosismo, né? Colocar em perspectiva, né? Uma obra como do João Gilberto, do Zequete, como que você, o que você está fazendo, né? Ele fazia isso também na pesquisa, lembrando, né? E resgatando figuras importantes. Esse realmente vai. Exatamente, é isso. Tentando. O Zuz, ele tinha esse dom natural de ser um professor, né? Ele mesmo quando ele não estava fazendo os cursos que ele fazia, né? Fazia vários cursos, deu vários cursos. Mas mesmo quando ele conversava com a gente, sempre eu sentia, né? Ele tinha uma vocação para isso natural, né? Agregador, né? Talvez a palavra boa, talvez para ele. E eu nunca consegui pegar ele e falar mal de alguém, sabia disso? Que eu sou provocador, né? Jornalista. Ô, Zusa, mas quem que é melhor? Esse ou aquele? Ele falou, olha, aquele é muito bom, porém o outro tem virtudes que não devem ser desprezadas. Ele falava isso. Eu falei, Zusa, você é terrível. Eu falei, não, para que eu vou? Cada um escolhe o que quer, não adianta, não é? Ele era muito esperto nesse sentido, ele não caía nas armadilhas, né? Que a gente fala, quem é melhor? Que isso é uma grande bobagem também, vamos combinar, né? Quem é melhor, esse ou aquele e tal. Ou comparar tempos diferentes de épocas musicais, né? É como comparar jogador, já que nós falamos do Botafogo, querido Botafogo, né? Vamos comparar os jogadores de antigamente com os de hoje, né? Não dá, fica forçado, né? É por aí. Não, fica forçado. Eu acho que, falando de futebol, eu acho, por exemplo, o Botafogo, né, um time com as tradições do Botafogo, cada um que veste aquela camisa tem que saber que quem a vestiu ali já foi Didi, Nilton Santos, Garrincha, Zagallo, Amarildo, né? Tem que saber disso, Gerson. Da mesma forma que quem vai falar de música na televisão tem que conhecer a Cláudia, Orlando Silva. Verdade. Você vê que a gente dá uma volta e cai no mesmo tema. Assim, cai no mesmo lugar. Vamos ouvir mais uma? Nada Além? Nada Além do repertório. Esse também era do repertório do Silvio Caldas, do Nada Além? Não, ou era do Nelson Gonçalves? E quem que era? Não, Nada Além era Orlando Silva também. Orlando Silva. E o Nelson Gonçalves também cantava essa Nada Além também, se não me engano? Eu não sei se o Nelson... Se o Nelson... Estou aqui com o meu filho, está do lado aqui. Olha, dá um tchauzinho aí. Antônio. Uhul! Então, mas a Orlando Silva consagrou essa canção, né? Na verdade. Nada Além foi Custódio Mesquita e Mário Lago, né? E foi o grande sucesso do Orlando Silva, mas eu acho que muita gente já gravou também. Tem várias regravações. Porque é um clássico, né? Então aí o Orlando lançava, eu acho que depois muita gente ia atrás, né? Roda então Nada Além com o Zé Renato, música do Custódio Mesquita e do Mário Lago. Roda! Nada além de uma ilusão. Chega bem, que é demais para o meu coração. Acreditando em tudo que o amor mentindo sempre diz. Eu vou vivendo assim feliz, na ilusão de ser feliz. Se o amor só nos causa sofrimento e dor, é melhor, bem melhor a ilusão do amor. Eu não quero e não peço para o meu coração nada além.
uma linda ilusão. Só nos causa sofrimento e dor. É melhor, bem melhor a ilusão do amor. Eu não quero e não peço para o meu coração nada além de uma linda ilusão. Uma linda ilusão. De volta aqui com o Zé Renato. O Zé Renato, para quem não sabe, compositor, cantor, produtor. Aliás, a gente está vendo aqui no Zoom, né? Aí está escrito assim, Zé Moscovitch. Fala aí seu sobrenome. Moscovitch. Moscovitch. É para enganar. O cara fala, acho que eu vou falar com o Zé Renato. Aí aparece Moscovitch lá. Tá? Moscovitch. É para disfarçar, né, Zé? Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Fale, desculpe. Não, eu não sei nem porque parece isso. É porque, não sei se é porque deve ser negócio do registro. É do registro. É do registro. É isso aí. Mas quando começou a pandemia, Zé, vamos voltar a esse assunto que a gente contou um pouco no comecinho, né? O que você fez? Como é que foi a sua reação? Porque eu tenho feito aqui uma enquete com os músicos todos, de todas as áreas, e aí tem aquele que ficou deprimido, aquele que ficou pirado, aquele que ficou perdido, aquele que ficou super ativo. E você se classificaria em que segmento quando você viu, pô, não posso fazer mais show, tem que inventar de fazer umas lives aí, o que eu vou fazer da vida? Como é que você encarou tudo? Está encarando, né? Porque ainda estamos na desgraça aqui. Eu acho que eu já passei por todas essas fases que você está falando aí, porque, na verdade, apesar de ser uma pessoa, me considerar, eu sou uma pessoa caseira, né? Sempre fui muito de ficar em casa, mas, com certeza, ficar em casa numa situação como essa, né, mexe, obviamente, com o nosso... emocionalmente, a gente fica muito abalado, né? Com a perspectiva, por várias razões, né? A situação do planeta, do país, né? A situação profissional, como é que vai se reconfigurar isso e tal. Então, eu acho que já passei por todas essas fases e continuo ainda. Tem momentos que a gente fica um pouco mais triste, tem momentos que a gente... O fato também de isso já está batendo um ano aí, a gente já está um pouco, já tem uma dinâmica, vai bater, né? Um ano aí, de fato. Se habituou com essa um pouco mais, apesar de, quer dizer, habituou entre aspas, mas a gente está mais, sabe um pouco mais como lidar com a situação do que no início. No início está todo mundo um pouco perdido, né? Só para lembrar que quando você veio no estúdio, então você está sempre num agito muito show. Você fala, eu peguei a sua agenda, falou, Zé, mas tem show pra caramba. Aqui era show e vários tipos de shows e tal. E é uma atividade muito intensa. De repente você para de fazer tudo isso e aí que você fala, mas como é que eu vou, né? Uma das fontes de receita principal do músico é show, né? Então, como é que você resolve essa equação? Você resolveu fazer live? Vamos partir para live? Vou gravar em estúdio? Vou aproveitar para compor mais, fazer mais coisas? Qual foi a solução profissional que você inventou? Olha, nesse período? A gente ficou um pouco perdido porque não sabíamos como ia acontecer. Eu participei de várias lives, fiz algumas lives, mas no início lives que não tinham nenhum, né, a coisa ainda muito no início, as pessoas, né, meio que pensando em como se organizar, se reorganizar para poder seguir adiante, né?
porque as pessoas que trabalham, por exemplo, nas empresas, ficaram em casa trabalhando, home office e tal, mas no meu caso, né, artista que depende de shows e tal, foi um pouco complicado. Ainda está complicado, mas já começa, a gente já está com um cenário um pouco menos nublado, né? Assim, tá mais, as coisas estão clareando um pouco mais, a gente está conseguindo ver algumas saídas aos poucos. Eu acho que à medida que... A perspectiva da vacina também. Exatamente. Com esse horizonte aí da vacina, a gente já começa a perceber uma situação que vai começando a se organizar, não vai ficar igual, eu acho, tão cedo, vai ficar, talvez nunca mais seja como era, né? Eu acho que a gente sempre vai ter que se cuidar. Isso é duro de falar, hein, Zé? Nunca vai ser como era, é duro de falar. Eu acho que dificilmente a gente vai, nos próximos anos, eu não sei quanto tempo, né? Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas eu acho que por um bom tempo a gente vai ter que se cuidar, porque a gente está vendo que, da mesma forma que aconteceu essa pandemia, outras podem acontecer, né? É uma coisa que o planeta está sujeito a isso. A gente já está, né? As coisas estão sendo da mesma forma que há que tudo vai né? Que a gente tem avanços em vários sentidos, mas tem algumas coisas que a gente força uma barra e vem a conta. É verdade. Dureza. Entendeu? Então a conta vem. Então a gente tem que estar muito atento e Você tentar... fez algumas lives assim no começo ou você ficou paradão assim, falou, vou esperar o que vai acontecer? Ou partiu para as lives? Participei de algumas lives assim, mas não lives remuneradas, lives de projetos que foram acontecendo, que eu fiz para poder também não ficar pirado, né? Ficar o tempo todo, né? Aos poucos as coisas começam a ter um horizonte, né? Começam a se organizar, a ter uma possibilidade. Agora, por exemplo, eu estou participando de uma série de shows sobre o centenário do Zequete. Claro, começou aqui no Rio de Janeiro, um circuito CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil. Sim. Então, teve Rio de Janeiro, agora daqui a 2 semanas vai ter em Brasília, depois São Paulo e Belo Horizonte. Então, são espetáculos comemorativos do Zequete. Então, isso já é um caminho, quer dizer, com um público reduzido, 30% da plateia. Né? Eles não estão transmitindo direto, mas estão sendo filmados, depois vão ser disponibilizados nos sites, né, do CCBB. Então, assim, ações como essa estão começando a acontecer e aí a gente fica um pouco mais tranquilo, assim, de que está um recomeço. Né? Um recomeço. Mas como nada será como antes, como diria a música lá, né? Então vai ser complicado. Agora, você está compondo nesse período assim de reflexão, né? Porque eu ouço os artistas todos falar, nós temos que ressignificar esse momento, repensar, refletir. Tem um monte de né? Como eu já brinquei outro dia. Tem re. E os artistas aproveitam esse momento para compor. Não sei se sobre pandemia ou não. Mas, enfim, você está compondo também? Sim. Fiz bastante coisa durante esse período. Compus com vários parceiros, alguns parceiros novos, como o Thiago Abud, que é um compositor daqui do Rio de Janeiro. Compus com a Joyce, que já é uma parceira com quem eu tenho trabalhado, Lula Queiroga, meu querido amigo lá de Pernambuco. Então, tenho feito algumas coisas assim. Até fiz uma coisa que eu faço muito pouco, que é fazer um tema instrumental no violão, um choro. Fiz um choro em homenagem até a um amigo que faleceu na pandemia, um músico, amigo, Theo Oliveira. Eu fiz, então, me dediquei muito ao violão, tenho que legal, me dedicado, bacana. Né, faça mais choros também. É legal. Música instrumental agradece, é muito legal mesmo. Mas o tema pandemia, você acha que é um tema que vale a pena
abordar ou não tem nada a ver? Ou é chato falar Olha, disso? eu acho que Eu vejo muitos artistas fazendo assim, vou fazer uma música, falar da pandemia, vou comentar aqui. Eu falei, cada um na sua. Né? eu acho que artista, o criador, ele inevitavelmente ele insere nas suas criações o cotidiano, o dia a dia. Então, eu acho que esse tema, eu acho que se não já apareceu, ele vai aparecer certamente, de várias formas, né? Uhum. Cada um tem a sua experiência, a sua forma de estar, né, a vivência durante esse período, que certamente é um período muito... E ninguém passou por isso antes, então muitas coisas vão ser feitas, já foram feitas, eu vi alguma coisa de cinema, né, teatro, isso tudo vai se refletir na arte, com certeza, Não como tem sempre como, foi. né? Né? A arte... Se não for exatamente nesse momento contemporâneo, mais para frente, né, as músicas que estão se referindo a esse momento, porque é um momento único, né? Então, de você estar em casa, confinado, né? Já é uma coisa muito louca, né? Que não se imaginava isso, né? Sem dúvida, sem Vocês, dúvida. artistas que circulavam o Brasil todo aí com shows, devem estar sentindo uma vontade de ver o público. E eu que estou sentindo a vontade de vê-los no estúdio, imagine vocês de ver o público tocando, como você fez esse show, né? Em 2004, com o povo cantando junto e tal. Nossa, deve ser uma... Né? Deve estar com saudade, no mínimo, né? Não, com certeza. Agora eu tive essa experiência aqui no Rio quando fiz esse show que eu te falei sobre o Zequete, né? 30% do público já foi um momento de emoção, certamente, de poder ter esse contato com o público, mesmo, né, com essas restrições todas, mas já foi uma coisa bacana, assim, já deu para dar uma aliviada, né, no coração. Vamos ouvir mais uma do Zé Renato e Orlando Mavioso, repertório sobre as interpretações do Orlando Silva. O Zé Renato fez esse show em 2004 e está lançando agora, para a nossa alegria, nas plataformas digitais, etc. E tal. Vamos lá. Aos Pés da Cruz, vamos ouvir agora? Fala um pouquinho da Aos Pés da Cruz. Também é outra que o João Gilberto também gostava, né? João Gilberto gravou muita coisa do repertório do Orlando. Eu nesse disco aí, gravei 3 músicas que foram interpretadas pelo João Gilberto, que o Preconceito, Aos Pés da Cruz, né, que é essa aí, e o Curare. Curare, que é do Bororó, que foi que Bororó, inclusive, foi foi um do descobridor do Orlando Silva, o Bororó. Né? Então, e Aos Pés da Cruz faz parte também do repertório do João Gilberto, tem a gravação dele maravilhosa. Marino Pinto e Zé da Zilda. Isso. E quando você pega uma assim, só para curiosidade do músico como você pega uma assim, você esquece, né? O que o João Gilberto fez, você pega o seu jeito de cantar, como você fez os arranjos, por isso que eu estou perguntando isso. Você também fez os arranjos, né? E como é que você faz? Você parte para outra? Claro, a sua voz, a instrumentação, como você colocou muito bem, é diferente, né? Tem sanfona, uma guitarra, tem baixo e tal, é outro. E como é que você adapta para isso, para o seu jeito de cantar? Como é que é o... Mas olha, bom, a minha forma de cantar tem muito a ver com eu nunca estudei canto, então eu fui desenvolvendo a história do canto naturalmente, né, intuitivamente. E o violão, ele me aponta os caminhos, né? Como eu tenho a minha história com a música começou com violão, aprendendo violão e me divertindo, né? Porque sempre, aliás, é uma coisa que eu trago comigo até hoje, que é esse espírito da diversão, né? E o violão, eu sempre fui muito fascinado pelas harmonizações, né? Pelas harmonias, caminhos, né? Sempre fui muito ligado nisso, sempre prestei atenção nos violonistas, Toninho Horta, Baden Powell, enfim, todos, né? A escola de violão que a gente tem no Brasil, maravilhosa. Isso é incrível. São harmonizadores incríveis. E o próprio João Gilberto, sem dúvida nenhuma, que é uma aula, também é uma escola de violão, aliás, para matéria de harmonizações, né? É um dos
precursores aí do violão moderno. Foi ele que apontou também vários caminhos que muita gente percorre, inclusive eu, certamente, porque quem gosta de harmonia é impossível não gostar do João Gilberto tocando. E quem gosta de violão, como você e eu também, é claro, fica babando. Mas aí você entende que a partir do violão, aí você tira uma coisa para fazer do seu jeito. É isso. O violão ele me aponta os caminhos. Como eu te falei, eu adoro a harmonia, adoro as harmonizações, as minhas interpretações elas vêm muito a partir desses descobrimentos dos acordes como eu tenho pouca base teórica, então eu sou meio que um descobridor. Eu vou descobrindo cada acorde que eu descubro, eu levito quase, entendeu? Mas aí depois os acadêmicos vão estudar tudo que você faz. Assim, aí depois, exatamente, eu vou ver que nome eles têm. Vamos ouvir então Aos Pés da Cruz, a música do Marino Pinto, não é isso? Marino Pinto e do Zé da Zilda, do repertório do Orlando Silva na voz maviosa também, por que não dizer? De Zé Renato. Eu gosto de mavioso, que é expressão antiga, né? Mavioso. Roda! Roda! Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. Em nome de Jesus, um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. Em nome de Jesus, um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Faz promessas e juras, depois esquece. Princípio, você também prometeu, chegou até a jurar um grande amor, mas depois esqueceu. Seguindo esse princípio, você também prometeu, chegou até a jurar grande amor, mas depois esqueceu. Mas depois esqueceu. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Zé Renato. Ô, Zé Renato, eu estou vendo aí, você está na sua casa, Botafogo. Aí, para quem está acompanhando pelo YouTube, está vendo um quadro atrás de nós de gravata. Eu nunca vi você com uma gravata, pô, por isso que eu estou achando que deve ser uma piada aí atrás, né? É isso mesmo ou não? Não, isso aqui é um quadro que, olha,
Está escrito assim: o dia em que me preparei para que você me amasse. É um artista plástico. Mas é engraçado. Porque Tá tem os vendo? nós da gravata, né? Os nós da gravata. É Eu tô verdade. para descrever o pessoal da rádio, é um quadro que tem os nós da gravata com essa expressão que o Mas Zé aqui, acabou. olha, agora já que Mas você falou nunca em vi você com a gravata, em todo caso. Mas já que você falou em quadro, vou te mostrar dois aqui importantes. Espera aí. Olha aqui, enquanto isso, nós estamos acompanhando aqui, o Zé Renato está lançando o disco, né, Orlando Mavioso, no repertório de músicas do Orlando Silva, e ele, nesse momento, vai pegar uns quadros para a Olha gente ver aqui, aqui no YouTube. No esse aqui, YouTube, para ó. quem está no YouTube. Olha de quem é, ó. Vê se você consegue ler. Isso Ah, aqui é não, um não dá. Lã, É do Lã, é do Lã, é do Lã. do Lã. Isso aqui é uma série que ele fez de mulatas, então ele deu para o meu pai, né? Eu vou ver que de 55, 1955. O Lã, a quem você dedica o disco, né? Você não tem Exatamente. nada do Pet Shop aí? Não, devia ter. Acho que tem, né? Cara, eu tenho, mas não está aqui Não, pendurado. tudo bem. Eu só estou provocando. Eu tenho também, depois vou mandar para você. Tem algumas coisas do Pet Shop aqui. Mas que é um amigo nosso, ilustrador da Folha, que ele É, está se referindo. Mas é. vamos seguindo aqui. Depois que a gente ouviu as músicas, né, do disco, do repertório do Orlando Silva. Ô Zé, você podia falar um pouquinho dos próximos projetos, né? Mas antes, olha só, agora a parte chata do nosso programa. Mas antes, você vai ser obrigado a contar a história, porque saiu no começo do ano, né? Não sei que dia que saiu exatamente, foi em janeiro, né? Foi noticiado. Por quê? Zé Renato e Lourenço Baeta deixam o grupo Boca Livre por divergências políticas. Deu na mancha, deu no New York Times. Deu no Globo. Na verdade, foi o Globo que eu li. E aí, Zé, aí você que sempre, por isso que aí para introduzir os seus projetos pessoais, né? Toda vez que a gente se encontrou algumas vezes, você falou: não, o Boca Livre segue, eu vou fazer shows com o Boca Livre. Tem também o Zil, né? Que é outro grupo seu. A Banda Zil, a Banda sim. Zil. Vários projetos. Vários projetos. Aí você sempre me contou os projetos paralelos a esses trabalhos de resgate que você faz e o seu repertório pessoal, como autor de músicas também, enfim, e as parcerias tantas que você faz. Só que agora temos que encarar uma realidade. Não rola mais Boca Livre. É isso? Explica para nós o que aconteceu. É verdade, é verdade. O Boca Livre, eu chegamos à conclusão, eu, Lourenço Baeta e o Davi Tigel também, que nesse momento, quando você... No início, o Davi chegou a pensar em tentar continuar, mas resolveu sair também. Eu acho que como isso aí já foi, né, muito falado, então, mas eu vou aqui reafirmar tudo que aconteceu sem problema nenhum, porque foi uma coisa que deu uma tristeza, claro que deu, mas também foi chega um momento da vida que a gente tem que escolher. Eu acho, né, que eu, pelo menos, estou tentando aproveitar ao máximo esses momentos que eu tenho para viver da forma mais prazerosa possível, entendeu? E quando na música, eu sempre além de ter o prazer de fazer a música, eu sempre fiz questão também que o ambiente entre as pessoas que estão junto comigo sempre fosse um ambiente leve, feliz, divertido, que tivesse uma coisa depois do show de confraternização, né? Essa história que a música é uma arte, né? É uma profissão que o público às vezes só vê o glamour, né? Ali a gente tocando e tudo, mas não, é uma relação danada, como é em todas as profissões, como todas as profissões, né? A gente tem que, mas a gente sabe que a arte como funciona, né? Ser artista no Brasil e outras profissões, mas eu estou falando da arte porque é onde eu estou inserido, né? Claro que tem professores, tem dificuldade, enfim, não vou aqui me alongar muito, vou me ater a isso. Mas, então, quando eu vi que essa diversão, esse ambiente, essa leveza no Boca Livre não estava rolando mais, eu decidi sair.
porque Maurício estava há 2 anos já que ele se envolveu, né, começou a seguir uma ideologia que, para mim, me soava como uma coisa muito agressiva. Não que ele estava me agredindo diretamente, mas para mim era uma agressão que era uma forma de como ele se colocava nas redes sociais e até entre nós mesmo, porque obviamente que quando você tem um grupo como o nosso, que tem muito tempo mais de 40 anos, a gente em viagens e tal, você forçosamente você acaba as coisas que estão incomodando, você bota na mesa e conversa e tal, né? E então isso começou a gerar muitas discussões, muitos incômodos, muitas insatisfações, e aí eu vi que não estava valendo mais a pena. Entendi. Entendeu? Eu respeitando, claro, as vontades, os desejos, né, as ligações dele com essas ideias e tal, mas que, ao meu ver, não tem nada a ver com a arte, não tem nada a ver, pelo menos, com o que o Boca Livre faz. O Boca Livre sempre foi sinônimo de um grupo com independência, com liberdade, com leveza, que fez o primeiro disco marcando uma posição independente. Né? A gente estava lá na época. Então, os dois primeiros discos, né, no momento que a música brasileira indo contra uma corrente, assim, contra tudo que o mercado, né, a ideia de sucesso naquele momento ia totalmente contra o que a gente estava fazendo. Tanto que a gente não conseguiu fazer nas gravadoras. Fizemos independente porque as gravadoras não quiseram. Sempre. Você então, contou para mim, inclusive, como vocês arrecadaram dinheiro, que foi um negócio para fazer o primeiro disco, foram lá prensar, tudo isso, né? Uma loucura. Então tivemos tendo todo esse histórico, né? De um grupo com independência artística, liberdade, leveza, com posicionamentos sempre claros, né? Um momento que, inclusive, que as pessoas até pegavam um pouco no nosso pé, porque a gente falava muito sobre natureza, tinha músicas falando sobre natureza. Fizemos um disco chamado Bicicleta, que era lindo esse disco. Que era uma bicicleta, era um símbolo de um transporte alternativo, menos poluente. Já estavam adiantados na época, vocês. Exatamente. Então a gente sempre teve esse perfil que não tem nada a ver, isso na minha concepção, com o tipo de ideologia que o Maurício se ligou e tal, e está seguindo. Então achei que aquilo, no início, a luz acendeu há 2 anos atrás, tentei nesses 2 anos. Isso foi por causa só, porque como você fala 2 anos atrás, acende a luz também, outra luz, que foi uma coisa que causou polêmica, né? Em família, meu caso, e vários amigos, que a gente teve que romper, né? Tanto no WhatsApp, questões familiares, amigos, por questões de cada um ir para um lado e não ter nenhuma possibilidade de discussão, porque cada um, você não vai converter os convertidos, né? E o outro, enfim, fica aquela briga, aquela polarização, né? Para usar uma expressão política. Exatamente. Polarizou na eleição, né? Para presidente. Polarizou, né? Exatamente. Uma coisa meio difícil de resolver. A gente tentou resolver. 2 anos foi o prazo que eu me dei. Quer dizer, eu nem estipulei esse prazo de 2 anos, mas foi mais ou menos o que aconteceu. Eu não tinha ainda a ideia. Quando aconteceu no início, acendeu uma luz, eu fiquei preocupado, conversei, inclusive, assim que eu soube da história, que estava publicando coisas nas redes sociais, ofendendo colegas, né, falando mal de colegas, porque, enfim. Mas eu fiquei muito preocupado. E aí, nesses 2 anos, aconteceu muitas coisas, muitas discussões, e até que culminou com a história da vacina. Né? Sei lá, umas 3 semanas atrás, talvez, que foi quando a coisa estourou, né, de vez, foi quando chegou nessa questão da vacina, que ele falou que ele não ia se vacinar e tudo mais, aí eu saquei que
chegou no ponto que para mim insustentável. Ponto limite. Para você e para os dois outros, o Lourenço e o Davi Tigel também. Davi, o Maurício, por acaso, ele tem o nome Boca Livre, é isso? Ele detém. Exato, a marca é dele. A marca é dele. Né? Mas eu não. O que eu acho gozado disso é que você sempre é o cara que mais defendeu. Quando o pessoal fala, Zé, quer dizer que você está no carreira só? Eu falo, tenho, mas o Boca Livre está ali. Você nunca negou, né? Qualquer coisa, você tem a sua carreira. Isso eu estou falando de forma emocionada também. Porque eu sempre vi você falando assim, olha, Colibri, eu estou fazendo meu trabalho, mas o Boca Livre está lá, nós vamos fazer. Então, você nunca descartou. Nunca falou, não, eu tenho meu trabalho, o Boca Livre, tudo bem, é passado. Não, você nunca falou isso. Pelo menos em várias entrevistas que eu acompanhei e com a gente também. Então você era a bandeira de falar, está firme aí, firme e forte o Boca Livre. Só que chega um momento que não dá para sustentar mais, né? É isso. Não, assim, o Boca Livre certamente tem uma importância fundamental na minha vida. É uma escola, para mim, continua sendo. Inclusive, essa decisão de parar, eu decidi parar enquanto eu ainda conservo comigo as boas lembranças. Claro. Né? Porque desculpe a brincadeira, mas bate-boca aí não dá, né? No Boca Livre. Tem uma hora que não é agradável, né? Nesse momento. Tem certas questões que são difíceis de resolver. Tem gente que consegue. Eu não consegui. Outras pessoas que, né? Cada um do seu jeito. É uma questão pessoal, né? Que a gente tem eu tenho, né? Um alarme interno que toca de vez em quando e eu sigo ele. Quando fala assim, tocou, acabou, tchau. Pois é, e também depois de certa idade, né? Eu me incluo também nessa turma dos anos 50, como nós somos, né? Não tem saco mais para ficar, né? Numa discussão, tem que viver o que nos resta aí para produzir e tudo mais, com energia, com saúde para seguir, né? Com saúde, exatamente. Bom, foi respondido tudo respondido. Agora vamos curtir uma música que a gente vai ver, sertaneja. Sertaneja é linda, né, também. Vamos, roda sertaneja? Do René Bittencourt, né, se não me engano. René Bittencourt, exatamente, René Bittencourt. Então roda a sertaneja para a gente dar uma curtida aqui. Uau! Sertaneja, se eu pudesse, se papai do céu me desse um espaço pra voar, eu corria a natureza, acabava com a tristeza, só pra não te ver chorar. Na ilusão deste poema, eu roubava um diadema lá do céu pra te ofertar. E onde a fonte rumoreja, eu ergui a tua igreja, dentro dela o teu altar. Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se este canto é todo teu. Sertaneja, pra secar os teus olhinhos, vem ouvir os passarinhos que cantam mais do que eu. A tristeza do meu pranto é mais triste quando eu canto a canção que te escrevi. E os teus olhos nesse instante brilham mais que as mais brilhantes das estrelas que eu já vi. Sertaneja, vou embora, saudade vem agora, alegria vem depois. Vou subir por outras serras,
mas construir lá noutras terras um ranchinho pra nós dois. Sertaneja, por que choras quando eu canto? Sertaneja, se este canto é todo teu. Sertaneja, pra secar os teus olhinhos. Vem ouvir os passarinhos que cantam mais do que eu. Obrigado. De volta aqui com o Zé Renato. Gente, a gente já falou de tudo aqui, do disco, dos projetos. Ainda não falamos dos projetos. Próximos projetos. Agora aqui o Zé Renato. Vamos lá, Zé. Começa com a lista aí. Número 1, 2, 3, coisa bacana. Não, o próximo projeto, quer dizer, eu estou participando, como eu te falei, né, desse projeto do Zequete, que vai até abril, pelo menos, esse circuito. Não sei o que pode ser que aconteçam outras, né, outros shows, não sei. Eu adoraria, inclusive, porque essa volta também, o repertório do Zequete está sendo, para mim, uma maravilha. Esses shows eu estou fazendo junto com o Cristóvão Bastos, eu e o Cristóvão, no palco, né, que é exatamente aquela coisa que eu falei com você da harmonia. Então, é um show de duo, né, piano e violão, e o Cristóvão foi um dos arranjadores do disco que eu fiz sobre o Zequete, natural do Rio de Janeiro. Claro. Então, para mim, é um músico, um compositor maravilhoso, que conhece esse repertório também muito bem, né? Tocou com Cristóvão, com quem que ele não tocou, né? É aquela história. Mas ele tocou muito, por exemplo, com o Paulinho da Viola, que também tem uma ligação com o Zequete e tudo mais. Então, é um show que eu adorei fazer. Fizemos o primeiro, e agora vamos, como eu falei para você, vamos seguir. Legal. Então, Zequete com Cristóvão Bastos e Zé Renato. Isso é um projeto. Isso, exatamente. É um projeto. Outro projeto que pode acontecer também a qualquer momento, que foi gravado, inclusive a gente conseguiu gravar um pouquinho antes de toda essa história acontecer, que é o disco para as crianças. Olha. Água para as crianças, chama-se Água para as Crianças. Não sei se eu cheguei a comentar com você naquela vez. Eu acho que levemente. Você falou que estava em projeto. É um projeto que já há mais de 10 anos eu estou tentando realizar, um disco autoral, né? São composições, parcerias minhas com várias pessoas, inclusive Joyce, Zélia Duncan, Pedro Luiz, Paulo César Pinheiro, Juca Filho, Ivan Santos, enfim, um projeto que me deu, assim, que eu tenho já um tempo que eu estou, né, estruturando ele, tentando realizar. E é só canções suas para crianças? Músicas minhas, com esses parceiros, falando sobre o tema das águas para as crianças. Enfim, um disco infantil, com um coral infantil, que é um coral das crianças aqui da região da Maré, no Rio de Janeiro, né, que participam do disco inteiro, cantando junto comigo, né, com alguns músicos, né, Cristóvão, entre eles, e tem participação também do Pedro Luiz, Lenine e da Marina Iris, uma cantora nova que canta samba maravilhosamente. Então, assim, é um projeto que vai sair pelo selo Sesc, foi todo, a gente conseguiu concluir ele um pouquinho antes da pandemia. Então, que bom.
pode sair a qualquer momento. Então a gente já vai falar, o próximo projeto vai falar. E o compositor, você falou que está compondo algumas coisas, eu já quero fazer o spoiler. Com quem? Sozinho? Letra e música? Parcerias novas? Fiz música nesse período, não sei se eu vou me lembrar de todo mundo, mas eu fiz com Dulce Quental, com a Joyce, fiz com o Thiago Amude, que é um compositor novo, parceiro do Ginga, entre outros, é um cara maravilhoso, Thiago. Eu estou para entrevistar ele aqui, porque já me falaram várias vezes dele, todo mundo fala dele, eu preciso pegar esse cara também, conversar com ele. Cara bacana. Com Lula Queiroga, enfim, tem muitas coisas. Então, mas isso tudo vai virar também um novo disco, naturalmente. Pode ser, quem sabe, né? Então tem o disco autoral, o show com o Zequete, por enquanto, sobre Zequete com o Cristóvão Bastos, e o projeto infantil. Só isso? Cara, coisa pra caramba. O que vier. O que vier você traça. O que vier traça. Beleza. Mas tem que fazer, tem que produzir mesmo, né? É uma forma de também manter a cabeça boa, né? Trabalhando, né? Porque se ficar só lamentando, né? Mas vamos ouvir mais uma. Quem a gente vai ouvir? Errei, erramos. Hein? Isso aí, Ataúfo Alves. Ataúfo Alves, também no repertório do Orlando Silva. Roda, Errei, erramos com o Zé Renato. No pandeiro, na percussão, Beto Cases. No baixo, Rômulo Gomes. No acordeon, Marcos Nimirique. Na guitarra, João Castilho. Eu, na verdade, indiretamente sou culpado da tua infelicidade. Mas, se eu for condenado, a tua consciência será meu advogado. Mas, evidentemente, eu devia ser encarcerado nas grades do teu coração. Porque se sou o criminoso, és também, nota bem, que estás na mesma infração. Venho ao tribunal da minha consciência, como réu confesso, pedir clemência. O meu erro é bem humano, é um crime que não evitamos. Este princípio alguém jamais destrói. Errei, erramos. Eu, na verdade, indiretamente sou culpado da tua infelicidade. Mas, se eu sou condenado, a tua consciência será meu advogado. Mas, evidentemente, eu devia ser encarcerado nas grades do teu coração. Porque se sou um criminoso, és também, nota bem, que estás na mesma infração. Venho ao tribunal da minha consciência, como réu confesso, pedir clemência. O meu erro é bem humano, é um crime que não evitamos. Este princípio alguém jamais destrói. Errei, erramos. Estamos aqui, de volta aqui com o Zé Renato. Zé Renato, compositor, cantor, produtor, ex-Boca Livre, agora posso falar? Você assina embaixo, né? Posso falar ex-Boca Livre? Claro, eu nunca falei isso, nunca falei. Sempre, porque você me chamava a atenção que a banda agora não existe mais, acabou. Aliás, vai pintar vários memes, né?
do já estou imaginando aqui, mas não, depois eu falo para você. Não é? Ex-Boca Livre vai pintar vários memes, né? Mas depois a gente conta. E aí você está contando esses projetos todos com a gente, mas eu quero que você coloque uma questão, né? A gente já comentou aqui de passagem. Como é que você se sente como artista, um homem que trabalha com a cultura, com um governo atual do Inominável ali que despreza a cultura de forma total? Ele não quer saber tudo que é relativo à cultura. Saiu o edital, né, do projeto, a lei Aldir Blanc, que, aliás, é bom ressaltar que teve Jandira Fegali, que teve várias pessoas que encaminharam esse projeto para o Congresso, e aí foi liberada uma verba emergencial para os artistas. Mas antes da pandemia, os artistas já estavam em situação complicada, com a pandemia ainda mais. E como é que você vê, quer dizer, como é que o artista sobrevive num governo que vai contra tudo que é a cultura? Não queremos, desprezamos e tal. E é uma sensação de sei lá, de ficar, não sei, é uma sensação de mãos atadas, né? Porque eles começam, sempre destroem. Eu estou falando da questão do Ministério da Cultura e de várias outras questões, que a cultura é desprezada. E eu queria saber, você como artista, um cara que faz muita reflexão sobre isso, que tem uma trajetória, quantos anos de trabalho? Mais de 40 anos, né? Quantos anos de trabalho? Mais de 40 anos, mais sim. De 40 anos. E alguns. Né? Passou por tanta coisa, né? O independente, de se virar independente, censura de toda a ordem, ditadura militar, papapá, e agora você vê um cenário desse. Como é que você definiria e como é que você vê a possibilidades da gente superar isso de alguma forma, os artistas e a cultura? Olha, Colibri, eu vejo com preocupação, né? Claro, porque eu acho que a classe artística está muito desamparada. A gente não vê com clareza uma política que possa melhorar esse cenário. Pelo contrário, a gente vê na política são ações assim de quase de olhar para a classe artística, né? Fora os artistas que apoiam, mas quem tem ideias que não são exatamente que estão de acordo com essa política vigente, são vistos como inimigos, né? Não há diálogo. Essa é a minha preocupação, porque eu participei, por exemplo, nos regimes militares, na época da ditadura. Quando eu estava no início, né, da minha história com Boca Livre, que a gente ainda vivendo um momento de ditadura, mas, por exemplo, tinha um projeto Pixinguinha. O projeto Pixinguinha, para quem não sabe, foi um projeto que foi criado pela Funarte, pelo Hermínio Belo de Carvalho, né, um dos, né, que criou esse projeto, que viajavam, onde caravanas de artistas viajavam pelo Brasil, né, artistas de várias, né, vertentes aí da música brasileira, se apresentando em teatros a preços populares e tal. Então, ali, por exemplo, apesar de todo o momento difícil, havia um espaço onde a arte conseguia acontecer de alguma forma. O que a gente está vivendo agora é como se tivesse uma negação de tudo que se faz na arte, a não ser as pessoas que estão, né? Você vê, essa lei Aldir Blanc, ela acabou sendo, né, promulgada, assim, feita com muito esforço. Mesmo assim, eu tenho visto, vi hoje reclamações de pessoas que foram premiadas e que não estão sendo, os acordos não estão sendo cumpridos, né? Acordos financeiros, né? O pagamento. Então, eu acho que não vejo com muito otimismo, mas por outro lado, a classe artística, os artistas, nós temos a voz, né? A gente tem possibilidade de se comunicar com muita gente. Então, obviamente que isso é uma resistência, né? Isso é uma forma que ninguém pode, né,
vai estancar isso. Eu acho que essa voz que os artistas, esse poder que a classe artística tem, que é através, né, das suas manifestações, seja na música, no cinema, enfim, no teatro, em todas as manifestações artísticas, elas se comunicam com muita gente que podem, e isso é uma forma de pressionar e de poder fazer com que essa política tão, eu acho, desastrosa, essa política de ignorar, né, o que está sendo, o que é feito no Brasil, tratando os artistas quase como inimigos, que isso pode, a única forma de reverter, de resistir, é continuar fazendo o que a gente faz, é trabalhar, é tentar pressionar, né? Porque da mesma forma que tem os políticos que não, né? Que estão absolutamente ali de acordo com o governo, tem vários que estão do nosso lado também. Então a gente tem que aproveitar isso, as pessoas que estão do nosso lado, que podem pressionar e que podem reverter isso de alguma forma, ou pelo menos melhorar o panorama, né? Que é muito preocupante, com certeza, para artistas que estão... Imagina os artistas que estão iniciando, início de carreira, ou nós que dependemos, né, dos projetos, enfim, de ações, né, de coisas que às vezes dependem de leis que ainda estão, né, como ali Aldir Blanc, que rolou, mas que, pelo que eu estou sentindo, ela ainda está cambaleando, né? Ainda está aí aos trancos e barrancos. Então, assim, a gente está... A única coisa que eu não perco é a esperança, porque a gente tem um país que é muito, né, fora tudo essas coisas, esse cenário de dificuldades, a gente tem uma arte... Um país muito rico, muito a arte brasileira, de uma forma geral, ela expressa toda essa riqueza, esse deslumbre que é o país. Então, eu acho que eu acredito nisso, eu acredito na transformação através dessa força que existe no Brasil, que ninguém é capaz de frear isso, né? Isso não há possibilidade de ser freado, de ser imobilizado. Isso nunca foi e nunca será. É isso aí. Nunca foi, nunca será. Já lembrei da música, né? Não, é loucura isso, Zé. Você vai muito para o exterior também, isso a gente estava conversando com a Joyce, aí vê também a riqueza, né? Como o pessoal respeita a música brasileira, que o pessoal aqui do Brasil não respeita. E é um tiro no pé, porque gera economia, movimenta a economia, claro. O cinema, a música, o teatro e tal, né? Mas eles vêm como inimigo porque a arte também ajuda a refletir. E se ficar pensando muito, sabe? Aí vai ter que vai votar diferente, né? Vai votar diferente. É a mesma forma né, dessa história do negacionismo. Como é que você vai negar a ciência? Se você não tem, se as pessoas não estão saudáveis, elas não podem produzir. Que economia que vai se desenvolver com o povo doente? Não existe. É uma coisa muito fácil, né, de se entender, né? Isso aí, Zé, nós estamos no finalzinho, a gente vai ouvir, é claro, Carinhoso, que eu deixei para o fim, né? Obviamente, um clássico, né? João de Barros e o Pixinguinha, a música maravilhosa do repertório do Orlando Silva, que você também canta lindamente. Só que além do Carinhoso, e agora eu vou te surpreender, eu queria que você escolhesse uma do seu repertório para a gente botar depois do Carinhoso. Porque eu não posso esquecer do Zé Renato, compositor e intérprete também, né? Porque essa você cantou o repertório do Orlando Silva. Agora, eu queria que você escolhesse uma do seu repertório para a gente encerrar. Então, a gente põe o Carinhoso, né? Agora, no finalzinho, e emenda com uma música que você vai escolher agora. Diga lá. Pode ser o Ânima, a música minha com letra do Milton Nascimento. Linda. E que gravação você quer que eu ponha aqui para a gente ouvir? Tem alguma específica? Você quer que seja uma... Essas que estão disponíveis, que a gente vai colocar aqui para o público ouvir também. Olha, pode ser a gravação do próprio Milton, se você... Ou então, eu não sei se você tiver aí
a gravação do meu disco ao vivo, CD ao vivo, que ele canta junto comigo. Senão pode ser a gravação essa dele. daí. Vamos botar do CD ao vivo que você canta com o Milton, a música sua, você cantando com o Milton. Perfeitamente. Isso. E assim a gente encerra. Carinhoso e ânima. Zé Renato, abração virtual para você. Foi um prazerzaço, como sempre, bater um papo com você. Foi uma delícia. Saúde para você, para a família, para todo mundo aí, tá? Para a garotada. Muito obrigado, aí. Colibri. E a gente espera você aqui na próxima, depois da vacina. Isso, todo mundo vacinado. A gente se encontra aqui. Valeu, querido. Até a próxima. Tchau. Valeu, Colibri. Tchau. Até mais. Felicidade. Tchau, tchau. Tudo de bom, cara. Tempos depois, ganhou letra do Braguinha e o Brasil inteiro passou a conhecer através da gravação consagradora de Orlando Silva. Meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ai, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz, meu coração. Lapidar minha procura, toda trama lapidar o que o coração com toda inspiração achou de nomear, gritando alma. Recriar cada momento belo já vivido e mais atravessar fronteiras do amanhecer e ao entardecer olhar com calma. Então alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser. Alma, viajar nessa procura toda de me lapidar, nesse momento agora de me recriar, de me gratificar, te busco ao meu ser. Casa aberta onde mora o mestre, o mago da luz, onde se encontra o templo que inventa a cor, animará o amor,
onde se esquece a paz. Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem e vida. Todo afeto que há no meu ser, te quero ver, te quero ser. Cheia de coragem, vida, todo afeto que há no meu ser, te quero ver, te quero ser. Te quero ver. Te quero ser. Alma.